Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais de hoje, mais uma sexta-feira das nossas terapias. E hoje vamos falar sobre a hora de ouro e a amamentação. E aqui com as meninas do Prana, com a Fer e a Julie, está uma convidada super especial, a Zuleika Alessio Orso, que vai estar comentando sobre toda essa primeira hora dos bebês e o que é mais importante para a gente ficar sabendo. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que este conteúdo chegue até você. A Charmot Chá de Verdade, com certificação 100% orgânica. Fleur par Alisson Pinheiro, florista em Nova Prata. A Prana Energia Vital, que leva terapias até você. Clínica de Saúde e Estética Fabielle Espanhol. A ótica Bem Ver, há mais de 20 anos cuidando de você. Ao Caldas de Prata. A Taquimed, tudo para você se sentir bem. Restaurante e Cantina Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. A Lojas Regla, responsável pelo meu look. As meninas aqui do Prana também estão utilizando looks Regla. Viva novos caminhos. A Café e Tabacaria Estoril. A Casa Gamba, a Pedras Andretta e aos supermercados Porta. Então, agradecendo a todos, vamos iniciar o nosso papo de hoje. Sejam muito bem-vindas, meninas! Olha só que turma aqui comigo! E é nessa temporada, é nossa primeira convidada, né? Então estamos estreando em grande estilo, Laura, essa temporada com essa convidada especial. É isso mesmo! As meninas comentaram, vamos iniciar, né, convidando pessoas para que a gente possa falar sobre os assuntos, mas com as propriedades, tanto do conhecimento terapêutico, mas também com a ciência aliada. E como é bonito a gente ver tudo isso. E Zuleika, então gostaria de te dar as boas-vindas, gostaria que tu te apresentasse para o pessoal em casa. As meninas, quando me convidaram para essa experiência, é muito gratificante poder contar um pouquinho do que eu faço, né, da minha trajetória, e poder aliar não só a ciência, né, os conhecimentos científicos, mas também mudar um pouquinho a nossa visão tão rígida e tão complexa, né, com a experiência mais integrativa, né, aliada um pouco aos conhecimentos de forma mais integral. Tá certo. E lembrando, e para quem não conhece a Zuleika, é enfermeira, especialista em aleitamento materno e enfermagem obstétrica, mestre em gerontologia biomédica e auriculoterapeuta. Então, Fer, com todas essas formações, acreditamos ter uma pessoa com uma boa base aqui para falar sobre. Isso que é lindo, né, Laura? Quando a Azul topou, né? Eu mandei a mensagem, vamos fazer, e a Azul topou, porque essa é a ideia. Quando a gente consegue olhar sem separar, né? A gente não precisa, porque é um cientista, não ter essa crença em algo maior, né? E não porque nós olhamos para esse lado do invisível, do espiritual, que a gente exclui a medicina. Então, quando se pode olhar para o que integra, né? O que se olha para hoje? Essa medicina integrativa, né? Quando não se separam as partes, e sim que elas se completam. Então, que delícia. Muito bem, muito bem. E ver um ser como um todo, né? E tudo surgiu de um post que a Azul fez há 10 dias atrás, penso que foi, né, Azul? Talvez em torno disso, aonde ela tava com uma mãezinha que recém tinha dado à luz e que aquele bebê tinha tido o primeiro contato, que depois a Azul vai falar com uma propriedade incrível, né? Dessa percepção da pele com a pele, das texturas, de como o bebê vai percebendo o mundo externo, né? E foi a partir desse post que o olhar da Azul, aquele olhar daquela foto, foi que chamou a atenção de dizer, olha o espírito, a alma que tem nessa foto, né? Aquela mãe se sentindo amparada, aquele bebê bem recebido na terra, né? Essa chegada dessa primeira hora, com o acolhimento e conhecimento de toda a bagagem da Azul, né? Isso aí. E Iso, vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, a hora de ouro.
E eu gostaria que tu explicasse um pouquinho como tu entraste nesse mundo de dizer, não, eu vou auxiliar pessoas nesse momento que a gente sabe que é um momento mais difícil, por mais que todo mundo romantize a maternidade, que é linda, ela é linda, isso não tem dúvidas, mas a gente sabe que tem todo um processo até a mãe se amadurecer como mãe, aceitar que vamos ter o parto, como é que vai ser, e logo depois como será com o bebê, porque tem uma amamentação que se segue, e várias questões. Então, como tu entraste nesse mundo, Zu? Isso, tu me fez várias perguntas, né, ao mesmo tempo. Mas, então, na minha trajetória profissional, a minha primeira formação foi em obstetrícia, tá? Então, eu comecei realmente trabalhando em pré-natal, né? Na rede básica de saúde, eu comecei trabalhando como enfermeira de pré-natal. Então, atendendo mães e fazendo esse trabalho todo voltado em preparar as mães para o nascimento dos bebês, fazendo todas as consultas, então, de pré-natal, acompanhando elas. Porém, a gente sabe que a maior dificuldade está justamente quando os nenês nascem. E falávamos sobre isso, né? Quando nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce uma avó, né? E assim sucessivamente. E a maior dificuldade está nesta mãe em amamentar. Por quê? Porque se romantiza muito esse momento, se fala muito das vantagens, se fala muito em como isso é essencial, se cobra muito isso da mãe que ela amamente, mas na prática isso se torna algo às vezes difícil, e quando não se tem uma boa base, uma boa rede de apoio, orientações valiosas, né? Pertinentes, essa mãe acaba desistindo da amamentação porque ela se sente impotente, se sente incapaz, certo? Durante muitos anos como docente do ensino superior, né, porque eu trabalhei por mais de 17 anos como professora, eu trabalhei isso junto com os alunos, mostrando para eles justamente essas dificuldades que a mulher tem. No momento em que o bebê nasce, né, a gente poder amparar esta mãe e mostrar para ela realmente que não se romantiza isso, se dá suporte e se ajuda essa mãe a enfrentar essas dificuldades que vêm junto, né, durante o pós-parto. As dores, as fissuras, o bebê que não suga direito, tá? E tudo mais que vem junto, a depressão pós-parto, aquela tristeza, o luto, né? Porque se morre aquele nenê imaginário, que a gente imagina ele durante toda a gestação, e se vive aquele bebê que nasceu. O real. O real, né? Então, se tem muitos mitos, se tem muitos sonhos, se idealiza muita coisa em relação a essa maternidade. Então, a gente cria muitas ideias, né? E é vida real, tá? E agora, então, ano passado, eu tirei um ano mais sabático, né? Foi um ano de mais dedicado mais à minha família, e eu resolvi atualizar mais a minha formação em aleitamento materno, e comecei a estudar coisas novas, enfim, me dedicar mais a esta formação e atender mais as mães de forma mais direta no meu consultório. Então, tenho feito isso, tenho me dedicado a atendê-las, né, no pós-parto imediato, oportunizando para essas mães esse momento mais íntimo, né, de nascer o bebê, e quando há, né, essa separação fisiológica, né, do corte do cordão umbilical, em que há esse rompimento da comunicação dele com a mãe, de promover para eles uma nova integração, que é a chamada hora de ouro, em que há um contato pele a pele. Essa não é uma novidade recente. A hora de ouro, ela é muito antiga. Ela é uma iniciativa que, a nível internacional,
tá? Que a Organização Mundial da Saúde, a UNICEF, desenvolvem há muitos anos. Por entender que quanto mais estimularmos esse toque, esse contato, essa integração, mais vidas nós salvamos. Então, quanto mais iniciativas em prol da amamentação nós fizermos, menos crianças desnutridas nós teremos no mundo, né? Menos mortalidade infantil nós teremos. Por quê? O aleitamento materno, ele tem inúmeras funções. E a gente já sabe, né? Inúmeros benefícios. Tá? E esse contato da mãe com o bebê, pele a pele, ele desperta na mãe os hormônios que são essenciais para a produção do leite. Certo? Alguns pontos chaves que a gente precisa saber para poder entender o porquê que esse contato é importante. Tá? A mãe, a partir do quarto mês de gestação, a mama dela já começa a se preparar para produzir o leite. Ela já começa a se formar, né, os alvéolos necessários para produzir o colostro. É bom que quem esteja em casa veja que a nossa mesa está repleta de mamas. Isso é lindo quando vem uma professora. Isso. Tem uma didática aqui. Claro, É pedagógico. claro. E quando a gente Eu para só pra acredito pensar... vendo, então, ó, eu preciso... Agora eu entendi. E quando a gente Vendo, fala- eu entendi. Esse processo que acontece na constelação. Quando se abre um campo, né, seja com bonecos ou com pessoas, nós conseguimos visualizar. E aí, quando vem uma professora, ficamos assim, as três aqui assistindo, né? Então, o pessoal de casa hoje curta, né? Porque nós três vamos mais assistir esse programa que qualquer outra coisa, né, Laura? Com certeza, com certeza. E então, né, só falando que o que a Azul está mostrando aqui é uma mama, É uma com mama. uma amostra, né, Dos alvéolos. Isso aí. Então, pode continuar. Isso. Então, esses alvéolos, a partir do quarto mês de gestação, eles começam a se produzir, né? Para, quando o neném nascer, estarem aptos a produzirem o colostro, né? A fornecerem o colostro, que é o primeiro alimento que o bebê vai receber, tá? Então, quando o bebê encosta na mãe, né? 2 hormônios serão ativados. A ocitocina e a prolactina. Então, a ocitocina vai ativar esse hormônio hipofisário na mãe, que vai estimular a prolactina. Zu, e nesse momento que tu fala, quando a gente... Eu já amamentei, tu já amamentou. Quando a gente pega um bebê, a gente não amamenta mais, nossos bebês já estão grandes. Mas a gente pega um bebê, não tem aquela sensação de que o leite tá descendo? Isso. Daí tu vem aquela memória. Vem. Nossa, olha que sensação que me veio agora. Talvez esse contato de ter o bebê ou sentir o cheiro de outro bebê também aciona esses dispositivos. Esses mesmos dispositivos. O bebê, quando ele nasce, ele é um ser totalmente sensitivo. Tá? Então, o bebê, para ele dizer o que ele quer, ele também precisa sentir o contato da mãe. Por isso, da necessidade de ser pele a pele. Porque o bebê, ele não entende, ele não tem ainda essa capacidade de compreensão do entendimento das palavras, né? Mas ele tem a capacidade de compreensão do calor da mãe, do tom da voz, né? Do cheiro. Isso, né? Do toque. Então, isso para ele é importante. Então, colocando a criança e fazendo ele cheirar a mãe, sentir o som do coração dela, vai despertar na mãe este hormônio que vai fazer com que o leite desça, seja produzido, seja liberado. A mama é uma fábrica. A mama não armazena leite. Tá? Que isso é uma confusão também que as mamães fazem, é um mito, tá? Eu não tenho leite. Tem, porque a mama, ela produz. Então, se eu botar um bebê para sugar, tem uma boquinha aqui, né? Se eu botar um bebê para sugar, né? O meu cérebro, as minhas glândulas, né? Os meus hormônios vão ser ativados e os meus alvéolos vão produzir. Então, sugando, ela vai produzir. É porque ela é uma fábrica.
E eu digo que, por experiência, quantas vezes... Porque o menino, ele mama muito. Afoito. Muito. E aí, quando eu sentia, já tava tudo assim, murchinho, né? Pegava a pele e fazia isso aqui, né? De tão murchinho. Eu disse, gente, aqui não vai sair mais nada. Capaz, botava ele ali e saía mais. Porque então... ela é uma fábrica. E a fábrica É um assim. estímulo. Sim. Tu precisa do estímulo. E o estímulo é a sucção. Tá? Então, o motor que faz essa fábrica trabalhar é a sucção. Então, se nesta hora, que é a hora da reconexão desta criança com a mãe, teve o corte do cordão umbilical e eu estou reconectando esta criança pelo toque, porque ele é sensitivo, pele a pele, ele cheira, ele lambe, né, o seio da mãe. Ele vai trabalhando os 5 sentidos. Ele vai né, trabalhando os 5 sentidos, então ele vai conseguir despertar na mãe a liberação destes hormônios e aí nós teremos, sim, a descida do leite. E aí ele vai conseguir, com uma pega orientada e adequada, ele vai conseguir mamar. Olha só que lindo, né? Eu tô ouvindo Azul e isso pra mim muita coisa é novidade nesse olhar técnico, né, da medicina, da ciência. Como que se olha através do olhar da constelação? Nós, né, nós todos somos um bebê. Então, nós todos, sem exceção, passamos por esse movimento que Azul descreve aqui. E o que se percebe no movimento da constelação? Se chama tanto movimento interrompido, né? Esse é o nome que o Bert Hellinger deu. Que nós todos temos um movimento interrompido em relação à nossa mãe. Né? Houve um tempo em que precisei tomar consciência do meu próprio corpo, eu como indivíduo, e que a minha mãe é um indivíduo e eu outro. Né? Então, quando fala desse processo. E aí já vou pegar uma linha de raciocínio para chegar onde eu quero chegar. No meio disso tudo, olha só. Quando o Azul fala sobre os neurotransmissores, os hormônios, né, que são produzidos, o que nós, enquanto indivíduos, passamos na Terra? Uma vida inteira para separar as nossas emoções das emoções da nossa mãe. Porque através do cordão umbilical, através do leite materno, né, os líquidos do nosso corpo, eles carregam esses neurotransmissores, esses químicos. Então, tudo que a mãe vai produzindo enquanto químicos no corpo, né, que são liberados na corrente sanguínea, nós, filhos, tomamos isso. E muitas vezes, para algumas crianças, que não foi possível tomar a mãe, né, esse termo que nós usamos na constelação, tomar essa mãe, por alguma razão não foi possível, ou houve um rompimento, e o Hellinger também chama de movimento interrompido precoce, quando houve um corte brusco de abandono em relação a essa mãe, a gente vai manifestar doenças, né, as nossas doenças que se manifestam na vida adulta, elas vêm desse rompimento, porque a mãe é a nossa fonte de nutrição, né, a nossa primeira comida, né? E todo esse processo vai desencadear na forma com que nós vamos nos nutrir na vida adulta. E não só nutrir com o alimento, mas tudo que nutre a vida. Então, essa conexão que hoje, quando a Azul fala que a Organização Mundial da Saúde olha para isso, olha para esse outro movimento, a importância que tem quando a ciência diz, e no campo da constelação, se abre uma constelação e a gente percebe que aquilo aconteceu, né? E essa chegada na Terra... Depois eu vou passar lá para a Júlia também, falar dessa parte que é mais da ginecologia natural. Mas essa chegada na Terra, né, quando nós desembarcamos da nave, quando a gente sai, né, da barriga da mamãe, nós nascemos, lá no útero da mãe, aí depois a Azul, do jeitinho dela, vai trazer como a ciência vê, o cheiro, o som, né? Obviamente que depois a Azul vai dizer o que a ciência diz, tem barulhos lá dentro, né, os barulhos da mamãe. Que eu dentro de uma bolha d'água, eu vou ter uma noção, eu penso assim, quando eu mergulho numa piscina e alguém dá um grito lá fora, eu percebo um som, mas é diferente do que se eu tirar a cabeça de dentro da água. Então, eu vou desenvolver os meus 5 sentidos, o toque, o som, o paladar, o cheiro, né, a visão. E se eu posso começar a ter um contato com este mundo externo, na segurança de que eu vou levar 2 anos para entender que a mãe é um indivíduo e eu outro, né? E eu puder estar neste lugar de segurança da minha mãe,
se a gente pensa, né? Mesmo que a ciência não diga, energeticamente, e foi essa energia. O dia que eu vi aquela foto, eu disse, guria, será que a Azul aceita, né? A Azul já faz parte lá das nossas alunas da meditação, e quando a Azul tá na aula de meditação, a aula nunca é a mesma, porque eu falo alguma coisa e a Azul já diz, pois é, a ciência fala assim, né? Então, que bom a gente poder agora ouvir a Azul falando e entender que no campo da constelação nós vemos esse fenômeno. Né? E em seguida, já vou pedir para a Júlia sobre a conexão do feminino quando a gente acaba se tornando mãe, né? E a gente falou no outro programa, Júlia, sobre aceitar tudo que o nosso corpo passa, aceitar essas... Mas enfim, já vamos falar sobre isso. Eu gostaria de agradecer alguns patrocinadores nesse momento que fazem com que o nosso programa chegue até você. Ao Restaurante e Cantina Mascaron, em Vila Flores, aqui na Serra Gaúcha, para quem não é da nossa região, mas temos na Serra Gaúcha, Vila Flores, esse restaurante e a cantina. Restaurante com muitas... é bacana que tu entre e é muitas histórias contadas lá dentro. Porque é um lugar que remete aos nossos antepassados aqui, grande maioria italiana. Então, sim, tu entra no restaurante e vivencia várias histórias aí com os objetos, com o local pensado para você. Então, por isso que a gastronomia caseira é um cenário que conta histórias. Além de a cantina ter vinhos, licores, eles produzem, enfim, variedades de bebidas finas para você. Então, aproveita, visita o restaurante e a cantina, que é um presente. A Lojas Regla, viva novos caminhos. Então, aqui, visto Lojas Regla nos programas Algo a Mais, as meninas também foram convidadas a vestir, as meninas do Prana, a Júlia e a Fer estão gatíssimas. E eu gostei de ver, inclusive, porque eles têm muitos estilos, então aqui dá para vestir tranquilamente várias pessoas, estilos diferentes, né, Julie? É verdade. Então, aproveitando os looks da Regla. E lembrando que a temporada de calçados da Regla já começou e tem rasteirinhas por R$ 49,90. Além de tudo em 10 vezes sem juros, com o primeiro pagamento para 60 dias. Então, não tem desculpa, né? Renovar o guarda-roupa da família, na mudança de estação e tudo mais. Então, aproveita e passa na Lojas Regla. A Charmot Chá de Verdade. Conecte-se com o seu propósito. Charmot é chá de verdade. Chás especiais com infusões de ervas, acessórios para o seu chá e chocolates finos também. Então, lembrando que a Charmot 100% orgânica, tanto nos chás quanto nos chocolates que eles oferecem. E eu gosto de dizer que é um ótimo presente receber chás e chocolates da Charmot. E a Fleur par Alisson Pinheiro, florista aqui em Nova Prata. Você encontra na Floricultura o Alisson aqui no centro de Nova Prata, que ele tem muitas habilidades com essas plantas lindas, plantas tanto as de corte como as plantadas mesmo, e sem contar que ele faz o atendimento especial quando você precisa, 24 horas para funerais. Então, precisando, entre em contato com a Fleur, que eles vão te atender com toda a qualidade. Então, agradecendo alguns patrocinadores, voltamos para o nosso papo. E, Júlia, agora é contigo, porque uma mãe aceitar tudo o que acontece com ela na hora de estar concebendo um bebê, estar formando ele, e quando ele vem ao mundo, além de tudo, sabendo de todas as questões, como a Zuleika colocou aqui, que muitas mudanças acontecem. Sim. Quando a Fê fala da questão dessas memórias, né? Dessa linhagem que a gente tem. Esse cordão umbilical energético, né? Por mais que fisicamente a gente rompa ele ali no nascimento dos nossos filhos, continua, né? Ele é eterno. Nós somos ligados eternamente às nossas mulheres, aos nossos antepassados, né? E quando a gente está no estado gestante, acredito que ali pela a primeira gestação, como foi comigo, é esse despertar que a Azul falou, né? Nasce o bebê, nasce a mãe, nasce a avó. E por isso a gente passa por um processo de luto, né? Uma parte nossa morre naquele momento. E pela questão hormonal, e isso a Azul também pode abordar depois, essa função toda que acontece internamente com a gente, mas o fato de se perceber que não mais sou filha,
Agora, como filha, eu também sou mãe. E essa dificuldade que a gente tem de caminhar nesses dois mundos vai levar um certo tempo, né? Então, por muitas vezes, nós mulheres nos punimos, nos julgamos, nasce uma culpa, né? E que muitas vezes essa culpa, ela vem ligada por um cordão energético das nossas ancestrais, essas memórias uterinas, né? O nosso útero é uma caixa de memórias, aonde a Fer traz, seguido essa imagem, né? Aonde o meu folículo, que gerou a minha vida, estava na barriga da minha mãe quando ela estava no ventre da minha avó, né? Então, toda essa informação uterina está dentro do ser, que depois, com os outros 50% do espermatozoide do papai, se gera a vida aqui na Terra, né? E essa chegada. Mas quanta memória vem em registro de todas essas mulheres do passado, né? Quantas passaram por abortos, quantas passaram por estupros, por dificuldades. Como foi essa vida? E tudo isso vem nessas memórias. Quando essa mulher gestante vem a trazer uma vida na Terra, a desembarcar novas vidas na Terra, quantas memórias nesse momento, Laura, são acessadas? Júlia, enquanto tu falavas isso, lembrando que temos as memórias de família, das mães, e não faz muito tempo que estavam comentando sobre não poder amamentar em locais públicos. Sim. Então, a gente já tem algumas questões que a mulher passou por momentos, assim, que não farão legais. Alguns comentários como riam das mulheres quando estavam grávidas. Isso me marcou demais quando eu ouvi alguém comentar: poxa, na época de fulana não se podia passar na frente da comunidade porque os homens riam. Olha, tá grávida, sim, ela fez. Entendeu? Então era uma situação talvez que fazia com que as mulheres não se abrissem literalmente. E a minha mãe também comenta de uma cena que ela diz que a minha avó estava grávida do primeiro filho e ela ouviu a irmã dela mais velha com a mãe comentando: será que a Didia, que era a Luísa, a Gapane, para quando parisse? Porque será que ela tem panos? Ela sabe que precisa disso? Sabe? Porque não se falava. Era algo assim, pelo amor de Deus, na hora que acontecesse, todo mundo ia correr. Mas será que ela estava preparada? Será que ela sabia que ela ia passar por isso? Então, ela se pegou ouvindo a mãe dela e a irmã mais velha comentando isso. Então, quantas memórias dentro de uma mulher... Por exemplo, eu falo isso pensando na minha avó, que passou por isso, passou pela minha mãe, que graças a Deus teve uma evolução, que chegou até mim. Mas eu tenho memórias, ok. Mas a gente viu até não faz muito tempo que falava-se sobre amamentar. Meu Deus! E quantas, Laura, tiveram que trabalhar no parreiral até a hora do parto? Pariram ali, sem essa sabedoria, exatamente, sabe? Exatamente. Porque era um movimento que precisava para aquele momento, entende? Elas precisaram ser assim, mas que hoje a gente possa, sim, eu tô amamentando, eu colocar o meu seio para fora, amamentar o meu bebê, alimentar ele sem esse olhar. Olha como vem um processo evolutivo acontecendo, né? E quando a gente fala sobre aceitação, a gente diz: não, mas por que tudo isso? Né? não se tem mais isso. Mas é que na realidade se carrega muito do que passou. Nas memórias celulares, né? As memórias carregam tudo isso. E às vezes pequenos dispositivos que nos acontecem, que às vezes a mamãe tá lá, a Azul tá acompanhando, a mamãe tá lá em casa amamentando e de repente dá um pânico nessa mamãe. Ou o papai teve que ir só até o mercado pegar as coisas e essa mãe nessa hora desabou em choro. Porque ela acessou um abandono, ela acessou sei lá o quê. Porque são memórias celulares de mulheres que sofreram por algum momento. Entende? E isso tá tudo em nós. E por isso que quando acontece virar a mãe, a gente sabe que nesse momento, se as coisas não forem de acordo, facilmente, né, uma depressão pode chegar, pode ter. Então, Zu, como tu vê essa proximidade com essas mães que te procuram? Porque provavelmente elas têm muito, muito receio também de ouvir de outras mães que já aconteceu, enfim. Sabe que eu ouvindo, e é uma aula para mim, né, também.
Mas geralmente as mães que me procuram, muitas, a maioria, na verdade, elas já me procuram numa situação de desespero, né? Muitas delas já, ou porque não estão conseguindo amamentar. Poucas me procuram antes, né? Com uma ideia de se prepararem para o momento. Então, aquela foto que as meninas mencionam foi um trabalho todo mais articulado, mais organizado, em que a gente conseguiu fazer um atendimento antes do parto, preparar essa mãe, organizá-la e fazermos juntas a hora de ouro, então. E hoje a gente tá ali com um nenê com 1 mês e meio, super bonito, né? E com uma amamentação muito ativa, muito boa. E tá indo super bem. Outras mães, eu já pego elas assim, quando as coisas estão muito difíceis, que é a minha maior parte do meu público. E, então eu já pego elas muito fragilizadas. Fragilizadas por quê? Porque elas já se sentem muito impotentes, né? Porque são muito julgadas, porque todo mundo dá conselho, né? Todo mundo dá palpite. Então a frustração já é bem evidente para elas. E aí quando eu chego e primeiro de tudo eu faço a observação de como é a mamada, né? Eu converso com elas, eu acalmo. E uma das minhas frases eu digo assim: mãe não erra. Mãe não erra. Não. Tá? Por quê? Porque o que a mãe tá fazendo é na tentativa de que dê certo. Então mãe não erra. É o seu melhor, né? É o seu melhor. Dentro daquela consciência. Dentro daquele cenário, dentro daquele momento, ela está fazendo tudo o que ela pode para poder nutrir o seu filho, né? Dentro daquelas condições. E aí elas me dizem, mas quando tu chega dá tudo certo, né? Porque tu tem todas as respostas. Mas é porque eu não começo do zero, já começo da onde ela parou, que ela achou que não deu certo. E na verdade não. Às vezes o que falta para elas é a rede de apoio. Porque uma das principais coisas que a gente precisa entender que quando nasce um nenê, esta menina, ou esta mulher, esta mãe, ela precisa de um apoio, ela precisa de uma rede de apoio. E não alguém que fique dando conselhos e pitacos, né? Ela precisa que tenha alguém que segure a criança enquanto ela toma um banho bem tomado. Bem tomado. Durma um pouco. Durma um pouco, que ela consiga lavar o cabelo, né? E não alguém que diga o que ela deve e o que não deve fazer. Certo? Porque é instintivo, né, É instintivo, tá? Então, ela precisa de alguém que ajude ela. Ela precisa de boas orientações, boas informações e não só ordens, né? Essa mãe não precisa de ordens. Faça isso, faça aquilo. Não. Ela precisa de informações. Ela já tem impressão que chega. Ela já tem impressão que chega. Ela não precisa ser julgada, tá? Ela não precisa ser julgada, certo? Então, precisa de uma rede de apoio, precisa querer amamentar. Né? E se ela não quiser amamentar, por N motivos, certo? Ela não precisa de julgamento por isso também, certo? Então, uma coisa bem importante que a gente precisa também parar de... Porque muitas não se dão conta que elas não querem amamentar Não. e acham outros mecanismos para expor isso, né? Isso. E o quanto é difícil para essa mulher perceber que isso é verdade para Isso é ela. verdade E pra isso ela. não vai fazer com que o amor diminua Não. pelo filho. Não. Até Né? porque ninguém tem a mãe errada. Não. Sistemicamente a frase é a Isso. melhor mãe do mundo. É a que me deu a vida, né? E parece até uma utopia, né? Eu vim falar sobre a aleitamento materno e dizer que existem mães que não querem amamentar ou que não desejam amamentar. É porque talvez existam traumas que esta mãe ainda não elaborou e não trabalhou em si. E que isso vai ser mais doloroso para ela e para a criança do que a própria amamentação. Então, a gente... Como profissional, enquanto profissional, eu preciso trabalhar com essa mulher, o desejo, o querer. E uma das primeiras situações eu preciso perguntar para ela: você deseja amamentar? Porque se você não deseja amamentar, eu preciso trabalhar com você a nutrição do seu filho de outra forma.
E tá tudo bem. E tá tudo E pra certo. isso ela vai precisar assumir, né, Zu? Isso, ela precisa ser entendida e trabalhada, né? E aí a gente parte por uma segunda proposta, tá? E tá tudo certo. E a gente vai resolver. Eu defendo o aleitamento materno porque o leite da mãe, ele é um remédio, além de ser nutritivo, ele é um remédio para a criança, mas existem formas de dar este leite para a criança, né? Então, eu já tive mães, por N condições, que foi retirado o leite e ter dado na mamadeira para a criança. Tive mães com bebês na UTI, que a gente extraiu o leite, foi dado por sonda. Quer dizer, né, existem mães que não podem amamentar os seus filhos, né? Porque elas têm alguma doença. Então, cada situação a gente estuda com a família, com a mãe, com o pai, avalia a criança, tá? E a gente estuda e avalia que condições ou que situações a gente vai poder trabalhar, sem julgar. E eu, enquanto tu falas, eu lembro sobre sempre a graça que nós temos de ter pessoas estudando para evoluir. Isso. Porque é óbvio que quando a gente ouve alguém dizendo, não, olha, se tu não conseguir amamentar, pega um leite de vaca, coloca água e Isso. dá. Assim, a pessoa, tudo bem que ela quer ajudar, mas, poxa, se a gente tem estudos que dizem que é importante, às vezes, fazer de forma diferente, ou tem alguém que pode te auxiliar nesse momento, é diferente de dizer, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Não te estressa, faz assim. Eu entendo que muitas vezes as pessoas de casa, ou um vizinho, alguém, quer te ajudar de alguma forma. Ninguém tá aí para dizer não, Sim. que não ande, né? Não, aqui dê tudo certo. Mas se nós temos profissionais, graças a Deus a gente teve possibilidade de A evoluir, ciência a né? serviço da vida, né? Exato, exato. E aí, aproveitando o teu gancho do leite de vaca, claro que eu fui criada com leite de vaca, vocês Sim. provavelmente Claro que sim, sim. né? Só que hoje, a gente conseguindo estudar mais, né? Graças a Deus, a gente sabe que o leite da mãe, ele é diferente, né? Que o leite de vaca. E a gente sabe que o leite de vaca não traz para a criança aquilo que ela precisa. Tá? E para te ter uma ideia, né? Para a gente ter uma ideia, a gente falava, né? Por exemplo, o colostro. Né? O colostro, que é o primeiro leite que é produzido pela mãe, né? Nos primeiros dias de vida, ele é um leite rico em nutrientes, né? Ele é anti-inflamatório, antibactericida, né? Ele é rico em nutrientes que vão ajudar ao amadurecimento do intestino da criança, em todo o trato gastrointestinal. Ele tem baixíssima lactose, né? Ele não tem um alto teor de gordura, ele é baixíssimo em gordura, mas ele é rico em nutrientes que vão proteger a criança de ter infecções. Preparar pra vida. Preparar para a vida, tá? E as doses dele são pequeníssimas, né? A mãe produz de 2 a 20 ml por mamada. E aí, né, a gente brincava antes com os meus... Não, eu achei o máximo o tamanho dos Biquinho mesmo, estômagos. tem que mostrar aqui. Aí tem os estômagos. Isso, a gente tamanho. tava Porque falando das quando a bolinhas. Zu me falou do primeiro e segundo dia, daí eu pensei, gente, é pouco leite mesmo e tá tudo bem. E tá tudo certo, né? O tamanho do estômago dos bebês, né? O tamanho do estômago. Então, no primeiro dia, não sei se dá para pegar aqui, Aham. né? O estômago do bebê, no primeiro dia de vida, ele cabe até 7 ml por mamada, né? É o tamanho de uma cereja. Então, a gente não tem que se preocupar muito em produzir grandes quantidades de leite. A natureza é perfeita. A natureza é sábia. perfeita. Então, no Sim. primeiro dia, o bebê vai mamar por vez, né? Cerca de 7 ml a cada mamada e vai fazer um sono em torno de 8 a 12 horas. Ele vai dormir. Claro, né? Que enquanto profissionais a gente vai avaliar essa criança e provavelmente a gente vai ter que acordar ele desse sono da beleza antes em função do seu tamanho, período de nascimento, enfim. Por isso, quando tu diz, Outras cada condições. caso é um É um caso, caso. bom porque a gente não, Mas quem ele- tá assistindo não generaliza. esse colostro, né? ele é único. Ele foi feito para esta criança. Cada colostro é feito para cada criança.
cada mãe produz. Quando ela encosta o bebê no seu peito, nessa conexão, uma informação e vai produzir exatamente aquilo que esta criança precisa, conforme as suas necessidades. E eu acho incrível, porque todo mundo dizia, não, logo quando tu chegar próxima a ganhar, tu vai ver que vai sair. Gente, não saía nada. E eu só dizia, gente, eu não vou conseguir amamentar, porque não sai nada. Como é que vai, né? Mitos, né? De hoje para amanhã vai começar a sair alguma coisa? Não pode, porque disseram que no final da gestação começa a produzir. Não, gente, era ganhar o nenê, eu as 2 vezes, né? Um pouquinho depois já estava aí. Então, Poxa. a gente tem a descida do leite. Então, quanto mais breve você, né, tem essa conexão com o bebê, quanto mais informações, né? Claro, depende também do tipo de parto. Mas, assim, em torno de, no máximo em 72 horas, você tem essa descida desse primeiro leite. E bom né? lembrar que o bebê ele já nasce com uma reserva, que a pessoa não Já. precisa ficar desesperada se Não. na hora já não vira o Não. leite, né? Isso, o bebê ele nasce com uma reserva e a gente mantém o aquecimento dele justamente que é para ele não ter uma perda de peso tão significativa, né? Então, nos primeiros dias, esses 20 ml que a mãe vai produzir a cada mamada são suficientes para mantê-lo, né? Então, as mães não precisam se preocupar em não estou produzindo leite. O pouco que você está produzindo É suficiente. é o suficiente. Lá pelo 3º dia de vida, então, né, o estômago dele já tem uma capacidade de em torno de 27 ml, é o tamanho de uma noz, né, de uma noz chilena, mais ou menos, né, aquela noz, já é o que vai caber a cada mamada. Então, mais ou menos, também, né, a mãe já vai estar produzindo mais. Ali pelo 3º, 5º dia, a gente já entra numa segunda fase de transformação, né, da mama, que se chama pojadura, né, já é a segunda fase da lactogênese, que é quando a mama fica mais densa, mais firme, parece mais inflamada, mas que não é isso, já é uma fase de transformação da mama para a segunda fase de produzir mais, de começar a produzir mais leite, é uma transformação. Então, esse leite, né, essa mama já começa a ser transformada para um leite de transição, que é aquele leite que começa a misturar o leite, o colostro, com um leite que tem mais gordura e mais proteína. Tá? Já é um leite que começa a ser trabalhado. Muda até os nutrientes dessa Muda fase. os nutrientes, que é quando o bebê, lá pelo 5º, 6º, 7º dia, né, entrando ali na segunda semana, vai começar a ganhar peso. Tá? Ali no finalzinho da primeira semana, que o bebê vai começar a recuperar o peso que ele perdeu nesses primeiros dias, tá? O que é normal também. Que é totalmente normal. Na final da primeira semana, o tamanho do estômago do bebê já tá, que parece um ovo, né? O tamanho de um ovo. Que cabe em torno de 60 ml. Olha que bonito. Certo? Já tá maiorzinho. Então, aqui o bebê já tá mamando, né, com mais frequência. As mamadas já tem uma pausa de em torno de uma hora e meia para 2 horas. E aqui a gente já tá mais intensificando mais as mamadas, já tá orientando melhor essa mãe. Sim, porque né? essa mãe, né, Zu, quando tu fala isso, né? O pessoal que assiste aí sabe que eu não tenho filhos, né? Mas acompanhei de pertinho a minha mana, que foi uma honra. E esse movimento de a cada 1 hora e meia, 2, pensa que a pessoa não faz mais aquele sono, Não. né? Porque o sono Isso. REM, ele tem um tempo, ele precisa de no mínimo 3 a 4 horas consecutivas para acessar esse sono. Então essa mãe, além de todo esse contexto, ela já não tem um sono, né? Um sono profundo, um sono restaurador. Isso, por isso que ela precisa dessa rede Isso de apoio. continua. Isso continua. Por um A bom gente tempinho. a gente não sabe mais quando vai dormir de novo, né? Assim. Mas por isso que a mãe precisa dessa rede de apoio, né? Para poder tomar um banho, sentar e fazer uma refeição tranquila, enquanto alguém olha a criança, até que uma rotina seja, né? Que a criança consiga dar mais espaçamentos entre as mamadas, né? Zuleika, só uma outra questão também, que a rede de apoio é bem importante, porque
nos primeiros dias o bebê demora muito para mamar. Sim. E é normal isso. Sim, porque ele precisa descansar, né? Porque mamar cansa. É um exercício físico, né? Então ele precisa articular a respiração e a deglutição. E ele tá aprendendo a fazer Ele isso. está aprendendo, ele não sabe fazer isso, ele está aprendendo. Então isso tudo cansa e precisa ser lento, né? E a gente precisa ensinar ele desde como abrir a boca. Porque o bebê tem o costume, né, de só abocanhar o mamilo. E é errado, vai fazer a fissura, vai rachar essa mama, que é quando as mães às vezes me chamam. Porque a pega não foi eficiente. Rachou a mama, o bebê não tá ganhando peso, tá? Aí já machuca também, Já né? machuca. Já tem dor física. E é aí. quando eu chego Sim. e observo a mamada, e aí eu faço a correção. E eu faço a correção como? Abrindo a boca do bebê. Encaixando, Encaixando o né? Aquela pegada. bebê, encostando a barriga da criança na mãe, né? E é normal esse bebê chorar bastante para pegar direitinho a mama. Sim, existe um momento em que isso é difícil, principalmente nesse período em que a mama fica mais tensa, chamada de apojadura, que é em torno ali do 3º ou 5º dia, que a mama enche, né? E que ela só melhora se você botar o bebê para sugar. Que é essa transição, né, do colostro para esse leite, para essa produção de leite. O mamilo chega a ficar lustro. Lustro, isso, né? Ah, e inclusive lustro, e aí a gente acaba pegando algumas mães, que até é bom que tu tens aqui Isso. uma amostra, que além de tudo já dificulta a mamada desde o Isso. início, porque temos vários tipos de mama Temos. também. Isso. Então, E aí a gente vem com a orientação certa para a mãe, Sim. né? Que quando a mama tá assim cheia, né? Que se não for bem trabalhado, vai dar a famosa mastite, né? Que é a Sim. inflamação da mama. Que a mama muito cheia, o bebê não consegue abocanhar. Ele não consegue fazer, né? Pegar a auréola, né? E o bebê, senão só pega o bico. E o bico ele não consegue. Como é que é a mamada certa? O bebê vai, quando ele abocanha, o mamilo vai lá pro céu da boca e ele vai fazendo uma ordenha, né? E é o céu da boca lá no palato mole, né? Isso, lá em cima, né? Então ele vai fazendo uma ordenha, né? Ele vai sugando e fazendo uma ordenha. E ele, por isso que ele consegue, e aí eu trouxe o meu kit, né? Que Não, ele essa consegue- parte lúdica aqui eu É. tô encantada. ele consegue mamar em qualquer mama, porque ele não precisa do mamilo, ele precisa da auréola. Então, se a mãe tem um bico protuso, ou se a mãe não tem um bico, não vai fazer a diferença para ele se ele conseguir fazer uma boa pega na auréola. Muitas mamães ficam nessa noia de, Uhum. ai, eu não tenho bico, como é que eu vou faço? fazer, né? Aí tem um monte de gente se machucando, fazendo aqueles negócios Sim, pra sugar, estimulando, pra botando tentar. prendedor, nananã. Uhum. Então, a gente, o consultor em amamentação, né, o enfermeiro, o obstetra, enfim, nós conseguimos orientar a mãe, fazendo avaliação e ajudando na pega correta. Então, a gente consegue orientar a forma como esse bebê vai conseguir abocanhar sem fazer uma pega com falhas, com folgas, em que ele vai ingerir ar, em que ele vai machucar o seio materno, né? E que ele não vai sugar. Se a mama estiver muito cheia, muito, né, lustra, primeiro a gente vai fazer um esvaziamento dela com, né, uma bomba extratora, né, com aquela famosa maquininha, tira um pouquinho e aí depois... Ah, e lembrando que hoje elas não doem mais tanto quanto doíam Não, antigamente, tá? não. Então, pra quem precisar, vai Isso. de boa, porque é Os muito tempos são tranquilo. outros, né? Graças E, a Deus. e, inclusive dá uma sensação de alívio. E né? ainda pode guardar, né, pra Uhum. talvez algum momento que precisar sair. Isso. Aí deixa Congela. o leitinho lá, precisa ir pro mercado até pra passear, né? Dá pra congelar Pegar um ar. Vamos fazer Não é algo mito, diferente. Zu. Congelar o leite não é um mito. Não, nós congelamos o leite, né? Existe toda uma técnica também que a gente usa e você consegue congelar, guardar para esses momentos, né? E usar, né? Depois você descongela ele em banho-maria e pode dar para o bebê tranquilamente, tá?
Então, sim, isso a gente Não faz. é mito, não. Não é mito, é útil, é líquido de ouro isso, né? Justamente porque tem benefícios, Sabe né? que eu sinto pena. Eu não sei como é que é Veranópolis. Nova Prata não tem um centro de leite, assim, pra um de banco leite. de leite, assim. E porque eu até brinco, né? Quando tava produzindo ali no auge, eu podia amamentar, acho que uns 5 se precisasse, sabe? E eu digo, gente, sobrava, e eu tinha que ficar ordenhando, guardando, e por vezes eu não precisava guardar tudo aquilo, então ia fora mesmo. E o pessoal, poxa, daqui um pouco é um movimento que pode começar a ter por aí para quando vem os bebês. Primeiro não precisava ser o outro leite que oferecem, né, para os nenês, mesmo quando que muitas vezes a mãe não consegue. Se tu já Leite tem humano mesmo, leite né? humano mesmo. Então, os bancos de leite humano, a gente tem toda uma legislação, porque eles precisam, como o alvéolo, né, mamário, ele é muito permeável, né? Certo. Então, passam coisas boas e coisas ruins também. Então, tá certo. muitas doenças... Todos os químicos do corpo, né? Tudo, tudo. Então, muita coisa passa pelo leite materno, Tá certo. tá? Então, a gente não faz... a doação de leite, ele tem que passar por um processo, né, de pasteurização, justamente para eliminar toda e qualquer... Então, da mesma forma, se a pessoa fizer todos os exames, tudo certinho, Tudo. da mesma forma, quando... Sim, o Então, leite ele tem que precisa- passar por um processo de pasteurização, né? Justamente para ser fornecido para uma outra criança, porque tem anticorpos. Então, Tá certo. eles são próprios para o teu bebê, que já estão Aquele acostumados. bebê que nasceu. Que nasceu, não E pra tem muitas outro pessoas, bebê. eu não Imensa, sei né? hoje também, deve ter em algum lugar, né? Mas eu me lembro, quando a gente era criança, né, de alguma tia que tinha bastante leite, aí vinha a filha da vizinha Isso, e pra mamava, mamar, né? A amamentação cruzada a gente não faz mais. Hoje não. já se sabe. Energeticamente, ou se a gente pensa no campo da constelação, né? Aquela criança toma algo que não é dela. Sim. Ela vai tomar uma mãe que não é a Não é mãe dela. dela. E muitas vezes, e já aconteceu, né? Enquanto eu facilitando um processo, de colocar uma representante no campo para representar a mãe daquela criança, né? Da pessoa que está constelando. E a pessoa dizer, não, essa não é minha mãe. Essa foi uma pessoa que me amamentou. E ela tá conectada às emoções também daquela pessoa, como se essa pessoa ficasse entre ela e a própria mãe. Então, quando a Laura fala sobre isso e a Azul traz essa parte da ciência, já me remeto aos fenômenos que o campo mostra, né? Sim. E como tem tudo a ver. Certa vez precisei fazer um curso fora, deixei leite para minha pequena. Nesse meio tempo ela não quis, ela estava irritada. A minha mãe disse, Laura, eu ofereci, não teve jeito. Tinha uma vizinha amamentando. E ela levou ela lá, mamou tudo que podia. Chegou em casa, pôs tudo pra fora. Tudo pra fora. A minha mãe disse, eu me vi louca, eu não sabia mais o que fazer. Um bebezinho pequeno, né? A minha mãe disse, eu pensei que ela poderia estar tendo alguma coisa. E na realidade, então, agora Né? penso que pode ter sido alguma coisa dessa forma. Ela estava sentindo falta, provavelmente, da mãe, que a mamadeira Foi não estava procurar ali substituindo. E o que a Azul Foi falou? e não era aquilo pra ela. E a Azul falou antes, certo. a produção do leite daquela mãe é para aquela Aquela criança. criança. Porque os químicos daquela mãe, as emoções daquela mãe que vão trazer, é para aquele filho naquele processo, né? Tu vê como é. Eu lembro incrível. de eu amamentando o Augusto e a Bela pequenininha na minha frente, tinha 2 anos e meio. Ela ficava, tipo, idolatrando meu seio. Eu percebia dela que ela desejava mamar. Aí eu disse, filha, assim que o mano acaba, eu coloco você e tá tudo bem. E ela ficou ali esperando, tipo, a vez dela. Aí eu acabei de amamentar o Guto e coloquei ela aqui. Ela botou a boca, quando veio uma gotinha, ela... Ai, mamãe, eu acho que eu não quero mais isso. Porque já não era mais. Não era o leite dela. Exato. né? Não era o sabor que talvez ela Isso. tinha memória. Então, Então, mas não era pra e os ela. químicos vão alterar esse sabor. Né? Exatamente. Sim.
Que lindo. Mas é lindo olhar para essa forma e aí a gente começa a se dar por conta de tanta coisa. Eu gostaria, meninas, agora só de agradecer a mais alguns patrocinadores que fazem com que esse programa chegue até você. Ao Prana Energia Vital, as meninas que estão aqui todas as sextas-feiras com esse conteúdo super leve, gostoso, tendo entendimento de várias questões da nossa vida. Hoje aqui, meu Deus, quanta coisa linda sendo falado, né, com uma super convidada. Lembrando que a Casa Prana está à sua disposição em Veranópolis, para quem é aqui da nossa região, para quem não é e gostaria de um atendimento online, as meninas também estão à sua disposição. Então, só entrar em contato pelas redes sociais, ou aqui sempre passa, né, tanto redes, telefone, só buscar pelas meninas. A Clínica Fabielle Espanhol Saúde e Estética. Ela leva para você protocolos que são individuais e personalizados para tua saúde, para tua beleza. Então, tratamentos desde nutrição, que é muito importante, de dentro para fora, profissionais que podem estar te auxiliando em várias questões do corpo, que sim, faz parte, a gente gosta de estar bem. Então, qualquer mudança que você gostaria de fazer ou qualquer forma de auxiliar o teu corpo a funcionar melhor, enfim, procura a Clínica Fabielle Espanhol Saúde e Estética. A Ótica Bem Ver, uma ótica que há mais de 20 anos está cuidando de você, sempre com bons produtos, produtos de qualidade. A gente fala em ótica, em óculos de grau, óculos de sol. Lembrando que grau, eles trabalham com a Zeiss, uma das melhores marcas do mercado no mundo. Então, vale muito a pena conferir para você ter uma boa saúde dos olhos. E sem contar que eles têm vários acessórios à tua disposição, de ouro, prata, aço. Então, várias vezes aqui utilizo produtos. Hoje eu estou aqui com uma correntinha que, se não der para ver, depois você entra nas redes sociais, que a gente sempre deixa lá postadinho vários acessórios da Ótica Bem Ver. E a TACMED Planos de Saúde, tudo para você se sentir bem. Então, também eu gostaria de deixar aqui que você, buscando a TACMED, dizendo que assistiu na Conecta Mais TV, você ganha um bônus nos planos novos. Então, aproveita, saúde para toda a família, para poder fazer as revisões com tranquilidade e tudo, procura a TACMED. Então, agora, voltando pro nosso papo aqui com as meninas, com a Zuleika, com a Ju e a Fer, falando sobre a hora do ouro e a amamentação, quanto a gente tem ainda para aprender. E já amamentei 2, mas aqui ouvindo tem várias coisas. É verdade que a gente não se dá por conta, né? E que bom a gente poder conversar e trocar essa ideia. Fer, esse entendimento para as pessoas poderem também levar um momento um pouco mais tranquilo. A gente sabe que é um momento de transição, é a conexão com o feminino, né, Ju? Mas levar isso como algo também, todo mundo, assim, geralmente quem está grávida vai passar por isso, Sim, vai ter esse momento. É inevitável, né? Sim. Quando a gente começa a pensar assim, poxa, é inevitável. Uhum. Já tem a ciência nos dizendo que vai ter um processo de luto do bebê imaginário, do bebê real, da vida em que eu podia dormir a hora que eu quisesse, dormir um pouco mais e que depois não é mais assim, né? Existe um desafio. Se a gente sabe que isso acontece, isso é um grande olhar, né? De gente assim, poxa, se eu não me alimentar legal, eu vou ter um preço para pagar. Se eu não fizer exercício, quando eu trago para minha consciência que algo vai ser inevitável, e hoje com todo o suporte, né, que a medicina nos dá, esse lado espiritual, né, esse lado alternativo, integrativo, saber que existem enfermeiras, médicos preparados para lidar com esta minha parte, né, essa parte física, essa parte do meu psiquismo, por que não buscar ajuda, né? Então, quando eu vi a foto lá, eu disse, Azul, olha que delícia, né, para que mais mulheres possam saber que existem profissionais que vão te ouvir, que vão te acolher e que vão poder te conduzir a esse período tão importante na vida de todos nós, né? Porque é uma forma de nós olharmos para nossa espécie, isso não nos separa. Tem alguém que vai nos ouvir, ó, poxa, não quero amamentar, e essa pessoa vai me ouvir. Ela não vai me julgar, ela tá ali para me ajudar mediante aquilo que é possível para mim.
Então, por que não nós, né, enquanto indivíduos, procurar profissionais da linha da área que for, da área de vendas, da área de psicologia, de medicina, de terapia, saber que hoje, nos tempos de hoje, é possível encontrar pessoas que nos ajudem a passar por esses processos, né? Com certeza. E tá tudo bem dentro de todas as... aqui que a gente colocou, daqui um pouco não me sinto bem, não estou psicologicamente bem para amamentar, e tá tudo bem. A única questão aqui colocada é que faz bem. Então, a informação é para dizer faz bem amamentar. Mas se não fizer antes para ti, né? Porque tem aquela história, máscara primeiro em mim e depois nos outros, quando ela cair. E complementando, né? Se eu, às vezes, conseguir me compreender o porquê, os meus motivos de não estar aceitando esse processo, talvez eu até consiga amamentar. Né? Dando um lugar, né, Dando Zu? um lugar e trabalhando isso, né? Então, encontrando as pessoas certas para poder conversar sobre isso, né? Eu dei uma chance e vejo que isso é possível e que eu consiga né, refazer essas ideias e elaborar esse processo e, enfim, né, mas sem relutar tanto. Né? Você sabe, quando fala isso, Zu me remeteu à frase bíblica, né? Conhecereis a verdade Isso, e a verdade vos libertará. Quando eu consigo assumir, isso. há uma chance de eu conseguir fazer diferente, né? Mas, Sim, porque enquanto a gente nega aquilo, a Tá gente vai, rejeitando, vai tá permanecer no sofrimento. E a vida vai te cobrar atitudes perante aquilo para que tu assuma a responsabilidade daquele fato que está acontecendo. Sim. Nada acontece à toa, né? Se uma mãe também manifesta esse processo, se manifesta essa dificuldade, tem algo muito profundo nela, ser visto na conexão com a sua própria mãe, né? Quando alguém busca uma constelação e diz, eu tô com dificuldade com o filho, né? O que a gente faz? A gente conduz essa pessoa a olhar o seu personagem filho. Porque se tá tendo dificuldade com o seu fruto, tem algo desafiador para ser visto com seus próprios pais, né? Isso me remete ao que eu sempre digo para as mães, né? Que o nosso filho é uma esponja. Se eu estou bem, ele absorve esse bem. Se eu não estou bem, ele absorve também esse não estou bem. Então a criança às vezes manifesta no choro incessante, na inquietude, na Numa irritação, cólica. numa cólica. Ele também manifesta tudo isso. Num Então, cocô, porque as mães adoram ver os cocôs, né? Não sei vocês, mas pra mim, tipo, tudo eu via o que tava acontecendo através do cocô deles. E ali também é uma manifestação de como a gente tá. E eu acredito, na minha caminhada, Zu, Sim. que a chegada da maternidade na minha vida foi um grande marco pra mim começar a olhar para as minhas questões mais internas. Porque tem um livro que se chama Maternidade Encontro com a Própria Sombra. É um livro doloroso, mas é um livro que trata muito dessa realidade, né? Desse romantismo, né? Que é lindo, sim, é lindo. Mas tem uma parte muito dolorosa, né? Então, essa minha parte, esse meu momento que trouxe essas dores, fizeram com que hoje eu estivesse aqui, nesse momento, sabe? Estudando ginecologia natural, percebendo as energias, conhecendo a minha trajetória das minhas questões lá na infância. Coisas que talvez, se a maternidade não tivesse chego, eu não tivesse acessado. E tem um outro livro que eu gostei muito de ler, que é o livro que todos os pais deveriam ler antes de ser pais, né, da Filipa. Ela também diz, ela é uma psicoterapeuta em que ela também coloca isso, que durante os anos de trabalho dela com pais, com filhos, né, que ela analisou as relações, ela percebia isso, que os filhos repetiam as ações dos próprios pais, né? Quando se tornavam pais. E que é justamente isso, né? Quando a gente a gente critica e aponta né? E que se repete. Né? Nossa, isso é a maior verdade. Quantas vezes. Mas ontem comentei, né? Numa passeada ali. Eu disse certo momento, e eu tô falando isso como pais e filhos, aqui a gente tá falando no momento específico, na época da gestação, na época, né, que se ganha o bebê e tudo mais, mas ontem até brinquei com o Fabiano e disse,
Bah, aqui é plantação do quê? Certa vez eu ouvi minha mãe falando isso no carro, eu disse, meu Deus, o que ela quer saber com a plantação? E eu falei sem querer e me remeteu ao que minha mãe tinha comentado quando eu era pequena, a gente tava viajando, e ela pediu pro meu pai, Didi, plantação do que aqui? E aí... Tu fez igual. Eu fiz igual. E quantas vezes no meu dia a dia eu percebo que a praticidade que ela tinha para as coisas é o que eu uso no meu dia a dia. E vejo com os meus filhos. Não, é só fazer isso e tá pronto. Ah, podia estar com um laço assim? Tá com um lacinho aqui? Tá tudo bem, sabe? Ela tá com um laço. Sabe? Essas coisas que eu peguei. Uma coisa que talvez eu achava, poxa, minha mãe não tem tanto amor. Não. Ela sempre dizia, não preciso ficar falando que eu amo vocês. É pelas minhas atitudes. Né? E tudo fala, né? A gente Exato. cria uma crença que é somente a boca que fala, né? Sim. O corpo fala, nossos movimentos falam, nosso olhar fala. Os químicos do nosso corpo, nós não temos consciência, tá? Nós não temos consciência que nós detectamos no faro os químicos do corpo do outro. Né? Então, todas as emoções que nós produzimos, os hormônios, os neurotransmissores, esses químicos todos são exalados pelos nossos poros. E nós detectamos isso, só não temos consciência que detectamos. E o que é o filho? O filho é metade mãe e metade pai, no que deu certo e no que deu errado. Né? No que foi dom e no que foi desafio. E nós, enquanto os filhos, nós vamos mostrar aos nossos pais o que deu certo e errado naquela união. Somos o fruto de um amor, né? Então, quando a Azul fala se a mãe tá bem, né? O filho vai sentir. Por isso, muitas vezes, as mães e os pais, né? Eles, por alguma razão, não conseguem mais se olhar como homem e mulher. Eles acabam esquecendo do casal e focando a sua energia no filho. E o filho sente essa rachadura no casal. Então, quando o casal ele consegue se olhar, fortificar o casal, por consequência, o filho estará bem. Não é? Pensa aí, quem tiver em casa, a idade que tiver. Estou com 44. Se o meu pai está bem, se a minha mãe está bem, eu estou bem. Se acontece algo com o meu pai, isso me abala profundamente. Nós, enquanto adultos, imagina um recém-chegado na Terra. Né? Então, entender esses processos é algo muito lindo. E aí, quando a ciência, né, a espiritualidade, elas se encaixam, elas... Parece que... Porque tu não exclui, se completa e a gente consegue se sentir preenchido, né? Muito bem, muito bem. Eu vou agradecer a mais alguns patrocinadores nesse momento, né? Aproveitando, porque é muita coisa gostosa que a gente vai conversando aqui, é muito assunto bacana e vai interligando. E imagino que quantas vezes você em casa também faça links. Poxa, a mãe fazia isso, eu faço aquilo, né? Passei por isso, tive a mama pra dentro. Quantas mulheres nesse momento podem estar falando sobre algumas coisas que chamou a atenção aqui no nosso papo e como isso é grandioso e vale muito a pena. Mas antes de continuarmos, gostaria de agradecer a mais alguns patrocinadores. A Pedras Andretta. Excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Há mais de 40 anos no mercado, tudo em pedras. A finalização do processo deles é incrível, o encaixe perfeito. Então aproveita, entra nas redes sociais da Pedras Andretta, chama o pessoal, faça o teu orçamento, tanto para casa quanto para escritório, né? Eles estão disponíveis para poder te atender da melhor forma. Aos supermercados Porta, a sua satisfação é o que importa. Em Nova Prata, super promoção de prêmios para você. E agora, além do carro novo, são 19 prêmios, vale compras de R$500. Então, são 20 prêmios à disposição. Não deixe de passar nos supermercados Porta. A cada R$100 em compras, vocês ganham um canhotinho para poder colocar lá nome, telefone, enfim, e concorrer a um carro e aos outros 19 prêmios. Então, aproveita! Café e Tabacaria Estoril, um lugarzinho especial para você estar frequentando, tomar o teu café, fazer um lanche, família, com amigos, enfim. Sem contar que eles têm tabacaria e um espaço para presentes fantástico. Então, aproveita, entra e veja todas as possibilidades da Café e Tabacaria Estoril. A Casa Gamba, que é responsável pela tonalidade do meu cabelo, sempre o Gil com
a extrema capacidade e excelência com que ele faz as coisas, né? E eu fico muito feliz em frequentar a Casa Gamba, sempre passo lá para fazer unha, etc e tal. Tem vários servicinhos bem especiais para as mulheres, então aproveita você também. Então agora voltando para o nosso papo, eu sei que está chegando ao final, porque o pessoal já me avisou, né? Mas aqui a gente não para de falar porque é muita coisa legal. Meninas, voltando aqui, então, Zu, o que a gente pode estar, talvez pra gente fechar com chave de ouro, frisando, informando algo mais que possa também ter faltado, porque é muita coisa, então a gente sabe que papo sempre tem. Então, né, falando da hora de ouro, né, considero este, sim, um momento muito especial para a mulher, para ela poder se reconectar com o seu bebê, né, se apresentarem. A presença do pai, nós não falamos, mas a presença do pai, ela é essencial, pode estar presente nesse momento. É importante que ele esteja junto, pois o bebê reconhece o tempo todo, ele escuta, né? Falamos dos sons antes, não falamos muito sobre esse assunto, mas os sons... Mas o assunto não vai mais ter saída. Vai ter que vir mais vezes. Ela vai voltar, né? Então ela vai voltar. O bebê escuta os sons, sim, ele reconhece o som a voz do pai quando ele está intraútero, então ele precisa ouvir esse som, reconhecer este som. Então, ouvir o coração da mãe, escutar a voz do pai, escutar a voz da mãe, o contato pele a pele, para ele se manter aquecido, né? Liberar os hormônios que são essenciais para a descida do leite. Então, é um momento único, importante, né? Para a família, né? Para esses 3 pessoas, a gente chama até de trinômio, né? Não só binômio, mãe e bebê, mas é um trinômio, mãe, bebê e companheiro e companheira, se for, né? Mas a importância de viver este momento da forma mais ampla possível que se pode ter. E Iso, aproveitando esse momento, já que tu estás falando sobre esse momento da hora de ouro, lembrar que tudo isso pode ser visto antes. Ter essa preparação contigo. Pode ser visto antes. Porque, assim, se tá naquela dúvida, se a pessoa já tá meio... É bem importante, porque a gente sabe que depois, se tu tem alguma dúvida, ela vira, isso, né? E essa hora de ouro, ela pode acontecer independente do tipo de parto. Se for o parto por vias naturais, né? Ou se for o parto cesárea, ela pode acontecer independente, tá? Ela é aconselhável para qualquer uma das situações. Mas aí também o médico obstetra também precisa... É toda uma equipe, né, Zu? O hospital precisa ter que possa entrar o pai junto. É porque eu acho que entra no plano de parto, né, Zu? Entra nessa ideia de construir isso com a mãe, com o pai, enfim, com a família que vai estar ali no apoio, construir esse plano de parto. Constrói-se o plano de parto, né, junto com o obstetra, com o pediatra, e a gente acaba acessando, né, a sala de parto ou a sala de recuperação. E a gente ajuda, então, essa família a ter esse momento da forma mais tranquila, né? Da forma mais personalizada para a família, né? Possível. E hoje os hospitais e os profissionais de saúde estão mais abertos para esses momentos. Então, não é algo que seja inacessível. Não. Hoje em dia, a gente tem essa facilidade em se comunicar. É um parto humanizado. Hoje todos os centros de parto, né, os centros obstétricos, eles têm essa disponibilidade de tornar este momento o mais gentil possível. Né? Essa é a palavra. O mais humanizado, o mais gentil possível, pois se sabe dos benefícios que se tem. Né? Quanto mais cedo descer esse leite, menos complicações teremos para esta criança. E humanos mais felizes, né? E humanos mais felizes, né? Pais também mais satisfeitos, crianças que conseguem ter menos complicações no pós-parto, né? Menos perda de calor, menos perda de peso, menos demência e com isso menos crianças na UTI. Né? Então isso a gente tem hoje mais trabalhos, mais pesquisas que tem visto os resultados bem positivos.
Tá? Eu sou, na verdade, como enfermeira e como defensora, né, desta linha de pensamento, sou uma adepta a esta prática, né? No mês de outubro nós temos o mês dourado, que também estimula o aleitamento materno, sempre exclusivo até o 6º mês de vida. Tá? Sempre exclusivo, lembrando que a mama ela é uma fábrica, então sim, as mães conseguem produzir. Você falou e eu achei tão lindo, eu tinha muito leite, reforçando o que eu disse, que a mama não estoca, a mama produz, e eu tenho certeza que quando o seu filho fazia o primeiro choro, a mama inchava, né? A mama se enchia naturalmente, porque as primeiras vezes você precisa do toque do bebê para fazer a liberação do hormônio e produzir. Depois não. O bebê chorou lá no ninho dele. Sim, existe uma inteligência, né, Zu? perfeito. Existe... É uma conexão que acontece É inconsciente. Às vezes o bebê tá lá no bercinho ainda dormindo, só que a teta faz assim, ó. E tu sabe E aí diz, opa, acho que tá na hora de dar mamar. Eu adoro o silicone que minha teta recebe toda vez que acontece isso. Né? Nossa, que bonito é isso. instintivo, né? A gente sabe quando o bebê vai acordar, né? A mãe tem essa ligação, essa conexão. Quanto mais atenta ela tiver ao seu próprio corpo, Isso. mais ela tenta estar as necessidades do E seu o quanto, filho. né, Zu? É um assunto que, nossa, esse programa poderia durar umas A 2 Duda horas e já tanto, levantou a tá? plaquinha dizendo Já que passou. estouramos o tempo, né? Mas passou quanto o bastante. processo de amamentação é benéfico para essa mãe pela regeneração uterina, Também. né? Por essa volta para Verdade. casa, né? Essa volta desse Isso. movimento todo que aconteceu, né? Nessa E expansão. vamos gravar a parte 2, viu, Laura? É isso aí, porque agora, só complementando o que a Julie falou, e eu indico a amamentação, e se a pessoa, ela tá, talvez, pensando em como vai ser e tudo mais, busca um auxílio, porque, claro, se não der, é outra situação, estamos em outro, e tá tudo bem, né? Mas eu indico. 24 dias eu tava aqui apresentando o programa, mas muito bem. Parecia que eu tinha me limpado, assim. E, claro, a gente sabe que acontece o processo de limpeza, assim. Mas não, eu sentia que quanto mais eu amamentava, mais o meu corpo se erguia. Eu só, Que lindo. eu via... É uma É autossanação, uma inteligência, né? Incrível, é Essa incrível. inteligência humana, né? É por isso que me encanta. E quanto mais eu ouço a ciência, mais eu acredito em Deus. Nesse Deus que eu não sei se é universo, cosmos, existe uma energia. Tanto né? que o leite, né, que a mãe dá, é chamado de maná de Deus, né? Que lindo. A ciência chama assim. Maná de Deus. Né? A ciência, os antigos, enfim, Maná de era Deus. maná de Deus, o alimento de Deus dado pela mãe, Que lindo. né? É isso O aí. maná de Deus. Porque os antigos falavam, né, que é o alimento sagrado, O alimento sagrado. que é dado pela mãe. Então, né? Que lindo. ver como é importante dar lugar para ele. Né? Então, Eu tenho uma pergunta ainda. aproveita. A gente não vai mais finalizar o programa. Acho que o É, pessoal bom, a da gente roda a produção... vinheta e depois a gente continua. a gente acha um jeito, depois passa em 2 Zu, episódios. Então essa mamãe, ela colocou o seu bebê para adoção, Tá. né? Ela vai ter esse processo, mesmo Sim. estando distante desse bebê. Essa família que, né, assumiu essa criança, como que acolhe esse bebê nesse processo? Sabe que essa é uma pergunta maravilhosa. E tu sabe que essa mãe que adotou esse bebê, ela pode amamentar? Que lindo. Eu conheço uma das minhas clientes que aconteceu exatamente isso e foi incrível. Existe 2 situações. Essa mãe que não, que doou, né, que fez A entrega. a entrega do seu filho, a gente faz a contenção, tá? Então a gente reduz esses hormônios para que ela não passe pelos desconfortos, né? Então a gente ajuda essa mãe reduzindo os hormônios dela, fazendo a redução das mamas ali. Então a gente trabalha numa linha para ajudar ela a não ter essa lactação, tá? É uma linha. A outra mãe, a gente já faz o inverso. A gente ajuda ela, né, a ter hormônios, a estimular os hormônios dela de uma forma artificial, né, para que quando ela encontre este neném,
que é dela agora, né? Porque ela é mãe dele, certo? Ela vai fazer... Ela é a segunda mãe dele. Ela vai fazer esta conexão com este bebê e aí sim ela vai conseguir amamentar. Tá? Então, sim, hoje a ciência, ela ajuda de uma forma artificial, mas ela vai poder, sim, tentar, né? Uma tentativa de ajudar essa criança. E nisso, esse teu trabalho, ele abraça toda essa causa. Sim, a gente, junto com um médico obstetra, né? A gente vai ajudar essa mãe com todas as orientações da mesma forma. E a gente vai criar para ela um plano de ação específico, tá? Para ajudá-la a fazer a recepção dessa criança da mesma forma, tentando uma conexão com essa criança, né? E com essa família, né? Como é um bebê novo chegando a casa e também ele precisa ser acolhido, né? Recebido da forma mais gentil que né? Possível. Que Com essa certeza, possível. se uma mãe Sim. fizer tudo isso, é porque ela tá tentando receber ele Sim. da forma mais Isso. gentil. E se ela tiver condições e tiver o desejo de amamentá-lo, também, né? Então a gente vai trabalhar em cima disso. E se não for possível a amamentação, a gente vai trabalhar com outras ferramentas e aí nós temos as fórmulas. É óbvio, né, que as fórmulas não têm esse componente que o aleitamento materno tem. O maná de Deus. O maná de Deus, né? Mas assim, as fórmulas hoje dão um tipo de nutrição que é muito mais adequada do que o leite da vaca, tá? Então a gente tem na fórmula nutrientes mais adequados para essa criança. Tá? A gente acabou não dando a informação do leite de vaca, mas assim, o leite de vaca, ele é adequado para o bebê dela, tá? Da espécie dela. Da espécie dela, né? Então ele tem ali dentro todos os nutrientes adequados. Para criança, então ele tem coisas demais, ou coisas que o bebê não precisa. Então a gente hoje tem fórmulas mais adequadas, mais próprias para esta criança. Bom, se a gente ouve que até para adulto tem os questionamentos em relação a Isso, essa, ao então leite. imagina para um bebê. Então a gente sempre vai orientar aquilo que for mais adequado para esta criança, evitando complicações. Então sempre a indicação vai ser essa, orientar sempre aquilo que for o mais saudável possível e o mais seguro para esta criança. Maravilha. Tá? Meninas, com certeza marcaremos outro encontro sim. e vão ter perguntas, então aguardem as de vocês e para quem estiver em casa, guarde a sua, porque quando... Já pode mandar, né, Laura? Porque aí quando Isso. vem o programa já tem as perguntas É isso aí, ali. quando a Azul retorna a gente já pergunta mais, né? Meninas, gostaria de agradecê-las mais uma Obrigada. vez aqui. E que papo gostoso. Pra quem tava nervosa, eu acho que Você saiu bem, né? né? Obrigada. Azul. Obrigada foi uma honra. Obrigada, Zu. Maravilha, meninas. Obrigada, Zu. Obrigada, É, obrigada de coração, Zu. Não vou mais matar você. Não, agora a gente já passou por essa. Ufa! Ah, depois ela volta sem Né? A segunda vez já fica diferente. Isso aí, já foi. O segundo filho pra amamentar é A diferente. gente só marca a data. pronto. A gente só marca a data. Pronto. Aí fica tudo bem. Então, meninas, agradecendo a vocês mais uma vez Obrigada, a visita Laura. aqui no programa, né? Sempre uma Porque eu digo, esse conhecimento vem de uma forma tão gostosa, tão leve, deixa o meu dia... A minha sexta-feira é o dia da terapia, então tá tudo certo. Então, eu saio daqui muito mais leve toda vez. Então, agradeço as meninas, a vocês por ter vindo Obrigada. de coração. Agradeço a você que está em casa, nos acompanhou. E aqui, para finalizar esse programa, eu gostaria de deixar um VT do Caldas de Prata, um convite especial à Nova Prata. E que justamente com uma aguinha quente também te recepciona de uma forma bem gostosa. Então, até mais e fiquem com o VT do Caldas. Caldas de Prata Águas Termais. Entre em nossos canais e conheça um pouco mais sobre o parque. Infraestrutura completa e pensada exclusivamente no turista, seja ele criança, jovem, adulto ou da melhor idade. Conheça o Caldas em Nova Prata, Rio Grande do Sul. Fones 54 996 70 9101 ou 54 21 21 9920. Instagram, @Caldas de Prata. Facebook,
Caldas de Prata Oficial. Site www.termaiscaldasdeprata.com.br. Seja bem-vindo e conheça o Caldas.